Boa noite. Mais uma aula começando. Nós chegamos em Provérbios 5, né? E como eu tinha comentado com vocês, é um provérbio bem objetivo, né? É um provérbio que você pode pensar, mas como que a gente vai tirar alguma lição aqui de Provérbios 5? A gente sabe que tem, mas para a educação familiar, será que existe algum ponto aí a ser, né, questionado, a ser estudado em relação a isso? Bom, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, a você que está assistindo esse vídeo. Se você estiver com a sua Bíblia ou uma Bíblia por perto, ou até se você consegue acessar ela aí pelo celular, não sei se assistindo, né, dá para acessar, mas abre lá em Provérbios, no capítulo 5. Lá, o título já fala sobre advertência contra a lascívia. E a partir daqui do capítulo 5, o 6 também vai ser de advertências, e o 7 também vai ser, né, sobre advertência. É um capítulo parecido com o 5, inclusive. Então, a gente já vê que o capítulo ele é bem específico. Ele vai trazer advertência sobre lascívia, né, promiscuidade, adultério, essas questões. Então, se você ler, né, no geral, você vai ver que o capítulo vai falando sobre você se afastar do caminho da mulher adúltera, não te aproximar da porta da casa dessa pessoa, e vai decorrendo sobre isso, sobre o mal que isso traz e como você pode depois no futuro falar, puxa, como eu aborreci o ensino, né? Lá no verso 12, ele comenta isso, né? Que muitas vezes você pode ter escutado, ter aprendido sobre isso, seus pais te dão, né, esses valores, esses preceitos, e você aborrece todo esse ensino, despreza a disciplina, né? Despreza o meu coração a disciplina. É justamente o que está escrito aqui no capítulo 12, no verso 12, perdão, do capítulo 5. Então aqui a gente já percebe como o ensino ele é importante, e mesmo uma pessoa que comete alguns erros, né, ela busca lá na cabeça, puxa vida, eu aprendi sobre isso e eu não tive a disciplina, eu desprezei a disciplina que um dia foi me ensinada. E normalmente pessoas que elas acabam se desviando, né, moralmente, elas têm falta de disciplina, porque a disciplina ela envolve amplos espectros, né? Então, por exemplo, quando a gente fala aqui de uma pessoa que é disciplinada, pode ser no sentido de uma pessoa obediente, uma pessoa que segue as ordens, né? Ou uma pessoa que ela é disciplinada no sentido de fazer as coisas, né? Ela tem disciplina para agir, para seguir em frente, para tomar as decisões, ela sempre é muito objetiva, muito focada. Então, uma pessoa que se desvia, como a gente vê aqui moralmente, como eu comecei a falar, é uma pessoa que não tem disciplina. Então, claramente, falta esse tipo de disciplina para essa pessoa, porque ela não tem o controle da própria vida, né? Ela é indisciplinada, ela não tem foco, ela acaba desviando o olhar facilmente, né? Para coisas que não deveriam estar chamando a atenção daquela pessoa. E nós sabemos que nós vivemos uma guerra, então nós estamos rodeados o tempo todo, né, de forças ali que ficam lutando dentro da gente, a força do mal, a força do bem, que fica ali tentando ver quem que vai ganhar. E quando você alimenta muito essas tentações de Satanás, então você acaba perdendo, né? A sua luz vai ficando menor e acaba ficando injusta essa luta. Então, provavelmente você vai sim cair, né, nessas tentações, nesses problemas. E aí, né, continuei lendo, e lá no capítulo, a gente tá falando errado, no verso 15, eu grifei, porque eu achei interessantíssima a forma como Salomão, ele conseguiu aqui, como que eu falo? Ele conseguiu caracterizar, né,
todo esse conteúdo que ele discorreu aqui no capítulo 5, ele conseguiu aqui resumir, né, numa descrição muito bem feita. Então, lá no verso 15, ele diz assim: bebe a água da tua própria cisterna. Né? O que é a cisterna? Antigamente, a cisterna até hoje existe, né, como se fosse um poço. Eles armazenavam água potável ali, né, para tomar posteriormente. Então, ele fala: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente, e não para os estranhos contigo. Então, do verso 15 até o verso 17, foi o que eu grifei, que eu achei muito interessante para trazer para vocês. Por quê? Aqui, simplesmente, Salomão, inspirado mesmo por Deus, ele conseguiu ali trazer ele ilustrou, né? Por que você, tendo uma água potável sua, da sua casa, né? Agora vamos trazer aqui da sua mulher, seus filhos, que são águas vivas para você dentro do seu lar. Por que você, né, vai buscar lá fora, vai deixar derramar toda essa água para fora das tuas fontes? Por que você vai deixar pessoas estranhas, né, contextualizando aqui, vai dividir isso com pessoas estranhas? Toda essa preciosidade que você tem aqui. Então, bebe da tua própria água, né? Ela foi feita para você, seja ela só para você somente. Então, é bem interessante, né? Porque às vezes a gente lê, não entende. Quando você vê, puxa vida, e não é que é verdade? Por que eu iria compartilhar, né, uma água tão preciosa com pessoas estranhas que eu não conheço? Por que eu faria isso? E até no sentido de, por exemplo, né, estar ali, o homem aqui no caso, né, que ele fala, estar ali dividindo ele mesmo com uma pessoa estranha, uma mulher adúltera. Pode ser o contrário também, né, hoje em dia não existe isso, né, de só o homem. A mulher também, ela pode se desviar e dividir ela mesma com outra pessoa e derramar essas águas que ela tem de tão preciosa, né, que é a vida dela. E ela acaba dividindo com pessoas estranhas essas águas, que deveriam ficar só ali dentro do lar dela. Então, é algo para se pensar, né? E aí, pra gente entender bem, no verso 18, ele fala: seja bendito o teu manancial, alegra-te com a mulher da tua mocidade. Então, é justamente isso que a gente está falando aqui, né? Lá no verso 21, eu também grifei, e já é o final aqui do capítulo, né? Do verso 21 até o verso 23. Lá nós lemos assim: porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Então, aqui, né? Nossa, já bastava por tudo isso. O caminho do homem está perante os olhos do Senhor. O Senhor está olhando dos nossos caminhos, Ele olha, né? Ele está ali sempre, tudo que a gente faz, todas as nossas escolhas, as nossas veredas, né? Ele considera, Ele está olhando para tudo isso. Aí lá no verso 22, quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura perdido cambaleia. Olha só como que é interessante, gente. A Bíblia é muito perfeita. Eu falei da disciplina e lá no último verso fala justamente da falta de disciplina, tá? Que o perverso, ele morre pela falta de disciplina. É uma pessoa que não tem o controle da sua própria vida, tá? É uma pessoa indisciplinada. É uma pessoa perdida. E ela morre por conta disso, pela falta da disciplina. E tem muita gente que ainda tem coragem hoje de dizer que não é certo você disciplinar. Existe a maneira correta de fazer isso, não é com agressão, como nós vimos aqui. A própria Bíblia já desmente essa questão de muitos cristãos acharem que tem que bater, que tem que agredir com palavras, né? Agredir fisicamente, tudo isso a gente já viu aqui, que a Bíblia já desmente isso,
ferozmente falando que Deus abomina a pessoa perversa, tá? A pessoa que é agressiva, que é violenta. O perverso, ele é violento, tá? A Bíblia mesma diz isso. Então, aqui de novo falando do perverso. Quanto ao perverso, vamos colocar aqui a pessoa violenta, a pessoa agressiva, as iniquidades vão o prender. Então, essas pessoas, elas são presas pelo próprio pecado que ela está cometendo. Então, muitas vezes a gente pensa, não, seguir religião, seguir Bíblia é enfadonho, eu me sinto presa, né? Mas, gente, a verdade, ela liberta e o pecado aprisiona. A gente tem que sempre se lembrar disso. Tudo que a Bíblia traz aqui para nós é para nós termos uma vida de paz, uma vida mais saudável, né? Mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Se você consegue alinhar esses 3 fatores, você consegue ter uma vida, né, uma vida boa, uma vida feliz, mesmo em dias de, né, tribulações que nós temos passado, enfrentado, que essas coisas elas não tem jeito, a gente vai enfrentar porque estamos vivendo num mundo cheio de pecado. Mas aqui claramente está escrito, gente, está falando que o perverso, as suas iniquidades o prenderão e com as cordas do seu pecado ele vai ser detido. Então, o próprio pecado vai deter ele. Vocês percebem que nem precisa haver ali uma mão de Deus no meio, porque o próprio pecado aprisiona aquela pessoa, as cordas desse pecado vão deter ele, as próprias cordas do pecado vão deter ele. E é o que acontece. Então, hoje, esse capítulo parecia, né, que não tinha muita coisa para nos ensinar, mas olha só quanta coisa a gente conseguiu tirar desse capítulo. Porque hoje, gente, o que nós precisamos, de fato, é aprender a enxergar a beleza da nossa vida, enxergar o poder que tem, né, a estrutura familiar, que são realmente as águas que nós podemos desfrutar dentro do nosso lar, e como isso faz diferença na vida de uma criança, na nossa vida como adultos, e é algo que é fato, né? E o inimigo, ele tenta 1000 vezes pegar justamente nessa base forte que a gente tenta criar, que é o laço familiar. Então, não deixe, né? Não deixe que os seus olhos se desviem facilmente, né? Nós precisamos hoje, mais do que nunca, entender que nós precisamos de disciplina na nossa vida, né? E quando você consegue entender isso, você consegue transmitir isso para o seu filho mais fácil e provavelmente essa criança vai se tornar um adulto com maior facilidade de ter disciplina, né? Porque muitas vezes nós vemos aí adultos que crescem indisciplinados, porque realmente não tiveram essa disciplina dentro de casa da maneira correta, né? Porque existe a maneira certa de você disciplinar. E é o que nós mostramos aqui todos os dias com todos os conteúdos que nós temos. Então, a verdade é que nós precisamos ter mais autocontrole, nós precisamos ter domínio próprio, né? Que são os dons do Espírito. E nós precisamos realmente buscar essa melhora de caráter, né? Essa melhora, assim, moral. E conseguir, assim, transmitir para os nossos filhos a melhor maneira de realmente lidar com essa situação. Já deu meu tempo aqui. E realmente que hoje você pense bastante nisso, sobre a questão de você ter disciplina e de beber a água da tua própria cisterna, do teu próprio poço, certo? Não se deixe aí ficar perdido ou ser levado pela loucura, cambaleando por causa da falta de disciplina, né? Uma vida que não faz sentido nenhum e não te leva para lugar nenhum. Então, o que a Bíblia traz aqui é libertação e é paz. E é isso que hoje eu desejo para você e para sua família. Que Deus abençoe o seu lar e até a próxima aula, onde nós estaremos aí com Provérbios 6 e algumas advertências importantes. Te espero lá na próxima quinta.